Olá, espectadores! Muito prazer, sou a Gabi. Hoje eu vou explicar um conteúdo de geografia sobre os três setores da economia e o motor rural, a base primária e o comércio global. E se você estiver num período de prova na sua escola, esse vídeo é para você. Então, vamos começar? Para a gente entender como funciona o motor da economia, primeiro a gente precisa entender o que essa palavra significa. Economia vem lá do grego oikonomia, que quer dizer basicamente a administração da casa. Parece simples, né? Mas é essa ideia que serve de base para gerenciar tudo, desde a nossa casa até um país inteiro. Então, se a economia do Brasil é essa casona gigante, a gente precisa entender como cada cômodo funciona, certo? O nosso roteiro de hoje vai ser tipo um tour. A gente vai passar pelos times que movem a economia, pelos dois mundos que existem no campo, vamos ver como o Brasil vende para o mundo, entender a força da nossa pecuária e, por fim, falar da complexa luta pela terra. Beleza, vamos começar pelo comecinho. Quais são os times que jogam o jogo da economia? Pode parecer complicado, mas garanto que é mais simples do que parece. E é super importante para a gente entender todo o resto da nossa história. Pensa assim, a economia é tipo uma esteira de produção gigante com três paradas. O setor primário é o começo de tudo. Ele vai lá na natureza e pega a matéria-prima. Depois, vem o setor secundário, que é a indústria, e transforma tudo isso em produtos. E, por fim, o setor terciário, que é quem vende esses produtos e oferece todos os serviços que a gente usa no dia a dia, tipo banco, escola, loja. Tá, mas e aí, qual desses três setores é o chefão da economia brasileira? A resposta, olha, pode até te surpreender. É o setor de serviços, o terciário. Ele é responsável por mais de 70% de toda a riqueza que o país gera. É, é muita coisa, né? Mas, ó, aqui que tá o pulo do gato. Esse setor de serviços enorme não surge do nada. Ele depende e muito daquele primeiro passo lá da nossa linha de montagem, sabe? O campo. Então, bora dar um zoom na base de tudo, que é onde a riqueza do Brasil começa de verdade. É que o campo brasileiro não é uma coisa só, não. Na verdade, são tipo dois universos completamente diferentes vivendo lado a lado. De um lado, a gente tem a agricultura familiar. Sabe, aquelas propriedades menores, de famílias que produzem a comida que vai para a nossa mesa, tipo feijão, mandioca, e que emprega um monte de gente. Do outro lado está o agronegócio, fazendonas gigantes, de empresas que parecem mais umas fábricas a céu aberto. Eles usam muita tecnologia para produzir as famosas commodities, como soja e milho, para vender para o mundo inteiro. E olha, não dá para subestimar o poder da agricultura familiar, viu? Para ter uma ideia do tamanho da importância dela, pensa no prato mais brasileiro que existe. 70% do feijão que a gente come vem justamente dessas pequenas propriedades. É, literalmente, a base da nossa alimentação de todo dia. Já o agronegócio, bom, ele é o motor que coloca o Brasil no mapa das potências mundiais. Essa força toda de exportação que ajuda a gente a entender por que o Brasil está lá, entre as maiores economias do mundo. Mas como é que o agronegócio faz isso exatamente? A resposta está no comércio global. Vamos dar uma olhada em como o Brasil vende o que produz para o resto do planeta. A estratégia do Brasil é bem clara. A gente vende, vende e vende. A gente exporta muito mais do que compra de fora e isso cria o que os economistas chamam de balança comercial positiva. Os números de 2022, por exemplo, mostram isso com tudo. O agro vendeu quase 160 bilhões de dólares e comprou só 17 bilhões. A diferença é enorme. E qual é a grande estrela desse show todo de exportação? Sem dúvida nenhuma, é a soja, o nosso ouro verde. Pensa só, sozinha ela representa mais de 40% de tudo que o agronegócio brasileiro vende lá para fora. É o carro-chefe, com certeza. Tá, mas para quem a gente vende tudo isso? Existem alguns clientes super VIPs. No pódio, tem três gigantes, mas um deles é o chefão mesmo. Em primeiríssimo lugar, nosso maior parceiro comercial é a China. Depois, vem a União Europeia e os Estados Unidos. Só que a força do campo brasileiro não está só nos grãos, não. A gente também é uma superpotência na pecuária. E os números, gente, são tão absurdos que até parecem mentira. Se prepara para esse dado aqui. No Brasil, existem 234 milhões de cabeças de gado. É, você ouviu direito. A gente tem oficialmente mais boi do que gente no país. Bizarro, né? E não para por aí, não. Se você achou isso muito, o número de aves é ainda mais chocante. 1,5 bilhão.
É um verdadeiro exército de frangos e galinhas, o que só mostra a força da nossa avicultura. E como é que a gente cria essa bicharada toda? Basicamente, existem dois modos de jogo. O sistema extensivo, que é o modo clássico, o gado fica solto em pastos gigantescos. Já o sistema intensivo é o modo high-tech. Os animais ficam confinados, com ração balanceada, tecnologia de ponta e genética avançada para ter a maior produtividade possível. Ok, mas toda essa produção gigantesca, tanto de grãos quanto de carne, precisa de uma coisa que é essencial: terra. E é aqui que a gente entra num dos capítulos mais complicados e, sinceramente, mais tensos da história do Brasil: a luta pela terra. Essa coisa da desigualdade na posse de terra não é de hoje, não. As raízes disso são bem profundas, lá do nosso passado colonial, com aquele sistema de plantation, sabe? Grandes fazendas com um produto só, tudo focado em exportar. O modelo se modernizou, claro, mas a ideia principal, muita terra na mão de pouca gente, continua firme e forte. E é isso que acaba gerando um monte de tensão e conflito social até hoje. E essa tensão toda coloca um monte de gente em lados opostos. De um lado, a gente tem os grandes fazendeiros e as empresas do agronegócio. Do outro, tem movimentos sociais como o MST, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, todos eles lutando pelo direito à terra. E, para complicar ainda mais, tem os grileiros, que são criminosos, que se aproveitam dessa confusão toda para roubar terras ilegalmente. Então, para a gente fechar e fazer aquele resumo estratégico perfeito para a prova, anota aí. Os produtos-chave do Brasil são a soja e a carne. Nosso principal cliente é a China. O estado que é o campeão de tudo é o Mato Grosso. E os sistemas de criação são o intensivo, que é o high-tech, e o extensivo, que é o gado solto no pasto. Simples, né? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham entendido com esses conteúdos bem fáceis de geografia. Muito obrigada por assistirem até o final e muito obrigada, Bedorado, pelo convite de participação do vídeo. E se quiserem saber mais conteúdos parecidos com esses, clica no link da descrição para aprender mais um pouco sobre geografia, ciências e mais. Muito obrigada a todos e até mais! Agradeço você, Gabi, por explicar esse conteúdo mais fácil. E esse foi o vídeo. Deixa seu like e se inscreve no canal. Tchau a todos e fui!